A miopatia de esforço se caracteriza por um processo de degeneração muscular de etiologia multifatorial e manifestações clínicas variáveis, decorrente da lise das células musculares esqueléticas e, consequentemente, ocorre liberação para a circulação sanguínea de constituintes intracelulares, entre eles a mioglobina. Além disso, a miopatia não possui predisposição de raça, sexo ou idade. A miopatia de esforço pode ter causa física, química ou biológica e pode ocorrer também como sequela de processos cirúrgicos ou qualquer situação de estresse do animal, como cólica, doenças infecciosas, condições adversas de tempo, transporte prolongado e condições inapropriadas. Além disso, a sobrecarga de carboidratos, a hipóxia tecidual, a deficiência de tiamina, vitamina E e selênio, o balanceamento anormal eletrolítico e baixo condicionamento físico, normalmente após algum episódio de excesso de exercício físico, podem provocar a Tratamento doença. em casos leves. O animal ele pode se recompor sem o tratamento, porém ele tem que se permanecer em repouso, ou se caso for feita uma locomoção, que ela seja feita por uma curta distância. A realização de compressas quentes e massagem nos músculos também é muito importante, porque isso aumenta a circulação. A gente deve aplicar 30 a 100 litros de fluidos de reposição, que devem ser administrados por via endovenosa, de 3 a 4 horas, conforme o necessário. Tranquilizantes como acetilpromazina, eles são recomendados para o alívio da ansiedade, e corticosteroides, eles podem ser indicados também porque eles produzem um relaxamento dos esfíncteres capilares e melhoram a perfusão tecidual. Tratamento em casos graves. Podemos começar com a limitação de subsequentes lesões musculares, a restauração de líquido e eletrólitos. Logo após realizar essas questões, isso deve diminuir as chances de ocorrerem lesões renais, que no caso a insuficiência renal é uma complicação da rabomiólise, nos animais mais gravemente afetados. A continuação dos exercícios ela não é indicada nos casos mais graves. Aplicar 10 litros de um fluido nutriente com eletrólitos por sonda esofágica. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como a flucnixina e a meglumina, são bastante utilizados para a dor causada no animal. Porém, em relação à meglumina, a gente deve utilizar ela com cautela em animais que apresentam desidratação, pois isso pode ocorrer o risco de agravar os problemas renais por conta do potencial nefrotoxicidade. Então, a gente deve usar a dose 1,1 mg por quilo por via intramuscular. Diagnóstico. Ele pode ser realizado com base no histórico do animal, nos sinais clínicos presentes e também nos exames laboratoriais. A confirmação de diagnóstico, ela pode ser realizada por exames bioquímicos, com o aumento das atividades séricas de CPK, AST e LDH. Porém, essas duas últimas que eu citei, elas não são totalmente específicas para dano só no músculo, porque as elevações, elas também ocorrem em lesões hepáticas. Uma análise conjunta entre a CPK e a AST, elas podem ajudar no diagnóstico, porque o padrão enzimático dessas enzimas, ele pode indicar um estágio inicial de afecção. A CPK aumentada com a AST baixa é indicativo de lesão muscular recente. Agora, quando os níveis estão altos em relação às duas enzimas, isso aponta a lesão continuada. Quando o nível de CPK está baixo e o da AST também, isso significa que os processos podem ter ocorrido há cerca de 24 horas ou mais e estão também em fase de recuperação intravenosa. A prevenção ainda é a melhor forma para se evitar a ocorrência dessa enfermidade. Alguns aspectos são importantes em qualquer esquema preventivo. A alimentação do cavalo deve ser predominantemente composta por capim ou feno de gramínea de boa qualidade, evitando excesso de concentrado para o animal em repouso. Trabalhar o animal em dias alternados, pelo menos 20 minutos diários de liberdade, ou trabalho a cabresto para animais estabulados. Além disso, é recomendado o uso de agentes profiláticos, tais como tiroxina quando há diagnóstico de hipotireoidismo associado, suplementação com vitamina E e selênio, que possui efeito preventivo em lesão muscular induzida por radicais livres. Pode também ser administrado fenitoína em cavalos suscetíveis à miopatia de esforço, onde se obtém bons resultados na redução da incidência. Utiliza-se também bicarbonato de sódio em ração de equinos, a fim de ajudar na diminuição desse distúrbio. Em animais ansiosos, é indicada a administração de tranquilizantes fenotiazínicos 30 minutos antes do exercício, podendo diminuir a ocorrência da moléstia.
Quanto à fisiopatologia da doença, ela está relacionada à degradação dos miócitos, onde são liberados na corrente sanguínea eletrólitos, mioglobinas e outras proteínas sarcoplasmáticas, como, por exemplo, a creatina quinase, a alanina aminotransferase e a asparato aminotransferase. A lesão das células musculares leva à alteração da hemostasia de cálcio e à redução do ATP. O acúmulo de cálcio é a principal consequência da lesão muscular, que, por sua vez, a ativação das proteases e das lipases, a produção de radicais livres e a infiltração de células inflamatórias serão precursores para o processo da necrose muscular. O prognóstico é bom para os casos leves, onde o tratamento deve ter duração de alguns dias ou semanas. Entretanto, para os casos graves, pode ocorrer acometimento renal, como insuficiência renal aguda mioglobinúrica, onde é necessário o tratamento com técnicas dialíticas.